Segunda Reis, capítulo 13. Oh, a graça de Deus está aqui. Versículo 14. Vamos ler até o 17 e depois a gente lê no 20. Vamos ler o que diz o texto. E Eliseu estava doente da sua doença que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o seu arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Versículo 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. Versículo 20. Põe na NBV para mim, Mateus, por favor. Depois morreu Eliseu e foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra. Costumavam invadir a terra. Vou repetir. Então Eliseu morreu e foi sepultado naqueles dias. Havia algumas tropas moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos repete comigo, primavera. 21. Certa vez, alguns homens que estavam sepultando um amigo viram esses bandidos. Então, mais que depressa, jogaram o defunto no túmulo de Eliseu e fugiram. E logo que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o morto voltou à vida e se levantou. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Deus eterno, eu quero te louvar nessa noite. Diante da tua presença estamos, porque nós carecemos de ouvir a tua voz. Só tem um motivo, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, e é a tua presença. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração ao Senhor, onde a igreja entregou o melhor da adoração a Ti. Eu tenho certeza que o nosso louvor subiu como um aroma suave e agradável às Tuas narinas. Mas há uma necessidade da Tua igreja ouvir a Tua voz diante da Tua palavra. Eu não sou ninguém. Por isso careço, Senhor, que a Tua graça, Senhor, se revele a nós aqui nessa noite. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações para receber a Tua palavra. E que eu diminua e que o Teu Espírito cresça e se apodere de nós com unção, poder e autoridade. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê e concorda, diga amém. E você pode aplaudir ao Senhor. Pode deixar no versículo 20 ali para mim, Mateus, por gentileza. Nós estamos diante de um texto, e esse texto falou muito ao meu coração. O Senhor já tinha me chamado a atenção a algo nesse texto alguns meses atrás. Fiz uma anotação e guardei, porque eu sei que toda mensagem ela tem um tempo certo a ser pregada. E me veio o convite de estar ministrando hoje. Até ontem eu ainda não tinha pegado firme na mensagem para estudar. Até que trabalhando, uma graça de Deus veio sobre mim no trabalho. E a revelação da palavra começou a inundar o meu coração. E que palavra! Era necessário que eu ficasse aquecido para que nesse dia de hoje o Senhor pudesse derramar tudo aquilo que Ele preparou para a minha e para a sua vida. E eu já quero deixar o tema da mensagem para você acompanhar essa mensagem comigo. O tema da mensagem é: Deus tem colheita e livramento. Deus tem colheita e livramento. Esse tempo não é um tempo qualquer. Esse tempo não é um tempo comum.
esse tempo é um tempo de colheita e um tempo de livramento para a minha e para a sua vida. Afinal de contas, é a quinta-feira do sobrenatural. E se pisar nesse lugar, diante da presença do Senhor, acreditando que Ele ainda faz milagre, Ele é capaz de mudar o curso, Ele é capaz de mudar a história, Ele é capaz de mudar o diagnóstico e abençoar a tua casa. E quando eu me deparo com esse texto, eu me declaro com a narrativa de uma história, onde nós começamos falando acerca do rei Jeoás, que vai visitar o profeta Eliseu, que está enfermo. A Bíblia vai dizer que ele estava de uma enfermidade, que estava perto de morrer. Mas perto de morrer, o profeta ainda tinha a última profecia a ser liberada. E a última profecia que ele tem para liberar é falar para o rei Jeoás: pega a tua flecha, abre a janela, vira para o oriente, porque essa flecha é a flecha do livramento do Senhor. Flecha do livramento contra os sírios é a flecha do Senhor. O povo de Israel vivia em guerra, irmão. Pensa num povo para ter inimigo. Era um povo de Israel. Quando a gente vai falar de um povo eleito, de um povo escolhido, de um povo santificado, de um povo que Deus escolheu a dedo para abençoar, não há um povo para ter tanto inimigo quanto o povo de Deus, irmão. E o povo de Israel tinha tantos inimigos que fica até difícil de citar. Tinha os jebuseus, tinha os amorreus, tinha os filisteus, tinha os midianitas, tinha os amalequitas, tinha os moabitas, tinha a Babilônia, tinha os assírios. Era pedra de tropeço no sapato, meu pastor. Aonde o povo ia, tinha inimigo para eles enfrentar. Quando Deus prepara o povo para entrar na terra de Canaã, e há uma repartição de terra, a terra não foi dada de mão beijada, a terra foi prometida, mas o Deus vai falar para o povo: tem inimigo lá, vocês vão precisar entrar na guerra, vocês vão precisar se apoderar daquilo que é de vocês. E assim o povo de Israel faz, entra em guerra, em conflito. Assim os inimigos do povo de Israel se dispersam, cada um para o seu lado, cada um para um canto. Mas era de costume, vira e mexe, esse povo tentar dar um baque no povo de Israel. Algumas guerras eram difíceis, outras eram fáceis, outras eram mais complicadas do que você pode imaginar. Nem toda guerra o povo de Israel vencia, irmão. Tinha guerra que era dolorosa, tinha guerra que eles perdiam, tinha guerra que era de aprendizado, mas com tudo isso, Deus continuava sendo Deus do povo de Israel. Eu já quero começar falando de guerra, eu já quero começar falando para você: nem toda guerra você vai vencer, nem toda guerra você vai sair com a espada como um vitorioso, mas eu venho te dizer, vencendo ou não vencendo, Deus continua sendo contigo. Ele vai te capacitar, vai colocar as armaduras sobre você e vai te colocar de pé e vai guerrear de novo, porque dessa vez tu não está só, eu vou contigo nessa guerra e te darei vitória. Nem sempre Deus vai te livrar da guerra, mas Ele vai te livrar na guerra. O pastor disse semana passada: nem sempre Deus vai te livrar da cova, mas vai te livrar na cova. Tem experiência que nós temos que passar. Para quê, Murilo? Para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E a primeira palavra que eu quero liberar sobre a tua vida é: Deus tem livramento para a tua casa. Por que, Murilo, falo de livramento? Porque diante de um texto desse, a Bíblia vai dizer que no versículo 20, a gente se depara com um texto. Depois da última profecia do profeta Eliseu, então Eliseu morreu e foi sepultado. E naqueles dias, irmão, havia algumas tropas dos moabitas que costumavam invadir a terra todos os anos. Mas todos os anos a Bíblia cita que era na primavera. E isso mexeu comigo. Mas afinal de contas, Murilo, quem era Eliseu? Eliseu era um homem muito importante diante do cenário do povo de Israel. Eliseu era discípulo de Elias, um homem que herdou uma autoridade 2 vezes mais
do que Elias possuía. Eliseu fez diversos tipos de feitos milagrosos. Eliseu dividiu a água do Jordão. Eliseu purificou a água de Jericó. Eliseu multiplicou o azeite da viúva. Eliseu ressuscitou a filha de Sunamita. Eliseu, debaixo de uma palavra, cura o profeta Naamã. Eliseu era um profeta que cuidava do povo de Israel, tanto com advertência, tanto com profecias. Eliseu estava sempre ali pronto. Eliseu foi um homem fundamental em restaurar a adoração do povo de Israel, porque o povo de Israel vivia trocando ao Senhor por ídolos, e Eliseu foi fundamental em restaurar altares, em restaurar a adoração do povo. Mas chega um dia, irmão, como chegará para cada um de nós, chegará um dia que nós não estaremos mais aqui nessa terra. Eliseu sabia tudo o que tinha feito, Eliseu sabia que a presença de Deus era com ele, mas quando Eliseu morre, a Bíblia vai dizer que Eliseu é sepultado. E um belo dia, irmão, a Bíblia diz que quando Eliseu é sepultado, a Bíblia diz que os moabitas apareceram para invadir a terra, e naquele tempo era primavera. Só que nesse cenário aqui existe algo que me chama a atenção. Por quê? Porque diante desse cenário tem uns amigos carregando um homem que havia morrido também. E quando esses homens percebem a tropa dos moabitas, a Bíblia vai dizer que ele pega aquele homem que havia morrido, joga dentro de uma sepultura, e a sepultura que estava aberta era a sepultura de Eliseu. Quando o homem cai e toca nos ossos de Eliseu, a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante, irmão, naquele mesmo instante, aquele homem reviveu e se colocou de pé. Já ouvimos falar de feitos extraordinários, de Jesus quando ressuscitou Lázaro, de Pedro quando ressuscitou Tabita, de Elias quando ressuscitou a filha da viúva de Naim, e Eliseu, filha do Sunamita. Mas morto, ressuscitar morto, através dos ossos de Eliseu, até então eu não tinha ouvido falar. Mas quando eu parei para me atentar nesse texto, o cenário é muito mais do que um morto ressuscitando por ter tocado nos ossos de Eliseu. O cenário aqui é um cenário de colheita que Deus está produzindo. E o que acontece aqui é que o morto já estava morto, o diagnóstico já tinha sido dado, a cova já estava aberta, mas de repente algo sobrenatural aconteceu. O que aconteceu, Murilo? A sentença mudou dentro da cova. Recebeu o diagnóstico, recebeu uma enfermidade, recebeu uma má notícia, mas eu venho com umas boas novas para te entregar nessa noite. Deus vai mudar a sentença, e aquilo que era para a morte, Deus vai gerar vida e vai provar que Ele é Deus na tua vida. Só que o que me chama a atenção aqui é que diante desse cenário, eu paro para olhar essa situação e eu vejo no cenário os moabitas. Os moabitas entraram com as tropas e eles costumavam invadir a terra todos os anos. Só que todos os anos, irmão, era num tempo específico, uma estação específica. Eles procuravam invadir a terra na primavera. Só que o que me chama a atenção antes de eu entrar nesse detalhe é que o inimigo, irmão, está vendo uma situação de enterro, uma situação de dor, uma situação de luto. Eu vejo os amigos chorando, carregando aquele corpo. Só que os amigos estão chorando, carregando aquele corpo, direcionando aquele corpo para uma sepultura. Só que os inimigos aparecem no cenário que o defunto nem teve tempo de cair na sepultura que para ele estava preparado, e eu louvo a Deus por isso, porque de imediato lançaram ele, irmão, e ele caiu na sepultura do profeta. Ele caiu num solo que estava carregado de unção. Ai, irmão, nessa noite eu não sei como você chegou aqui, mas eu vim te dizer que você não caiu na sepultura, caiu num solo que tem unção transbordando, meu pastor. O solo está pronto, irmão, e todos aqueles que pisar nesse solo vai ter que desfrutar de algo sobrenatural. Jesus preparou esse solo da nova unção para você pisar e sair daqui diferente. Só que o inimigo, ele não vai
vai respeitar o teu luto. O inimigo não vai respeitar a tua crise de ansiedade. O inimigo não vai respeitar a tua crise de depressão. O inimigo não vai respeitar o processo doloroso que você está enfrentando na tua casa. Tanto no tempo de alegria quanto no tempo de dor, o inimigo está na tua porta o tempo todo querendo te destruir. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui não é um inimigo qualquer. O inimigo que está pisando na terra de Israel são os moabitas. E quem são os moabitas, Murilo? Os moabitas é diferente dos midianitas. Os midianitas, eles também vinham no tempo de colheita. Só que os midianitas, quando vinham no tempo de colheita, eles vinham para invadir a terra, saquear ela, destruir toda a colheita do povo e depois ir embora. Só que os moabitas não. Os moabitas, diferente dos midianitas, os moabitas vinham para tentar se apossar do território que estava pronto para produzir, e esse tempo era a primavera. Os moabitas não queriam saber de saquear a terra. Os moabitas não queriam saber de destruir a terra. Os moabitas queriam conquistar e se apoderar e se ocupar e fazer dali o seu lugar seguro. Os moabitas assim invadiam a terra, faziam aliança com os inimigos ao seu redor e ficavam naquele lugar. Irmão, quer que eu te fale uma verdade aqui nessa noite? Pior do que o inimigo destruir o que é teu, é ele tomar o que é teu e ficar zombando da tua cara. Porque quando ele destrói, nenhum nem outro ganha. Quando a gente pega uma pipa, pastor, na época de criança, tinha briga, um pegou, outro pegou, quebra não é de ninguém, cada um é com seu prejuízo para casa. Mas aqui os moabitas não, os moabitas se apoderavam da terra e te afrontavam como afrontava Israel. Eu estou aqui no lugar que é teu, na primavera o solo vai produzir, me apoderei, ganhei espaço. Os amonitas e os moabitas, eles eram como um rei chamado como Adoni-Bezeque. Quem era Adoni-Bezeque, Murilo? Um rei maligno, que não matava os outros reis a qual ele conquistava, mas eles cortavam os polegares da mão e os polegares do pé, para gerar desequilíbrio, para gerar confusão, para tentar desestabilizar o povo de Deus. E os moabitas estão tentando desestabilizar algumas pessoas, está tentando desestruturar as emoções, está tentando trazer conflito e dor. Só que para todo Adoni-Bezeque tem um rei que vem da tribo de Leão de Judá. Para todo Adoni-Bezeque que corta polegar, Deus tem um todo-poderoso que não perde guerra, que não perde batalha. E quem tem livramento para a tua vida hoje, Deus está dizendo para você: estou entrando nessa guerra. Os moabitas invadiram a terra, só que invadiram a terra na primavera. E isso me chama a atenção. Por quê na primavera, Murilo? Porque na primavera, irmão, era um tempo de colheita. Mas além de a primavera ser um tempo de colheita, era um tempo de semeadura. Só que antes da primavera chegar, pastor Mauro, tem o outono. E no outono, o pastor já falou sobre isso, vem a chuva temporã. A chuva, Mateus, que prepara a terra, que deixa o solo pronto para lançar semente. Só que o problema não é outono, o problema é inverno. Inverno é esse período que a gente está vivendo, período de junho, Mateus. O período do inverno é o período que as coisas menos frutificam. É o período que menos dá fruto. É um período que as flores não florescem. O período do inverno é um período doloroso. A terra parece que seca. A terra parece que não produz mais trigo. Os frutos parecem, Mateus, que desapareceu. E eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida. Não tem problema não. Você viveu o outono lá atrás. Foi um tempo legal, uma estação legal. Você viu a terra sendo produzida. Só que daqui para cá, de lá para cá, você esperou colher e parece que nada aconteceu. A situação piorou. Outono estava legal. Inverno parece que tudo deu errado. Mas eu vim aqui com
como mensageiro da verdade dizer: tem primavera chegando para você, tem uma colheita sendo preparada, o solo, Mateus, já está pronto, a gente profetizou: terra, produza, fica tranquilo, não produziu ainda, mas está chegando o tempo dela produzir. E o que acontece na primavera, Murilo? A primavera é a estação que dá mais variedade de fruto. Deus tem variedade de fruto para você, Deus tem variedade de fruto para você, Deus tem variedade de fruto para você, Deus tem variedade de fruto para vocês. Vão colher numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, e o inimigo vai ver Deus te prosperar. Na primavera era um tempo de colheita, era uma época de grande atividade dos israelitas. Afinal de contas, eles estavam ocupados com a colheita dos grãos, eles estavam ocupados com as frutas e com os legumes que a terra estava produzindo. Mas além do povo estar ocupado com aquilo que estava colhendo, a primavera para o povo de Israel era muito importante, porque na mesma medida que o povo colhia, o povo semeava. Por quê? Porque a primavera, irmão, é tempo de produção. E quando o solo está profético, tudo aquilo que você semeia, você colhe. 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 Eu vim dizer para você nessa noite: você pega se você quiser. Você não está em qualquer solo, você está num solo profético. Tudo aquilo que você semeia, você colhe. Tudo aquilo que desce lágrima, você colhe. Tudo aquilo que você ora, você colhe. Deus tem novidade. E os israelitas estavam colhendo, mas os israelitas também estavam semeando. Quer deixar Satanás maluco? É quando a igreja está em movimento. Quando a igreja está em movimento, o inimigo fica doido. Aí ele tenta vir no tempo de primavera. Por quê? O tempo de primavera o povo está colhendo, mas não está tirando a mão do arado. Eu colho, mas eu lanço sementes. Eu colho, mas eu jogo sementes. Eu colho, mas eu estou trabalhando. O tempo de primavera não é um tempo de descanso. E o inimigo sabe que você trabalhando, ele precisa te distrair. Está colhendo, está semeando, mas não se distraia, porque os moabitas estão à porta. E os moabitas na porta é sinal de perigo. Com os moabitas na porta nós não podemos descansar, porque os moabitas vêm para tentar dominar território. Só que aqui não, irmão. Aqui nesse território já tem alguém na lavoura, já tem alguém no meio do terreno, já tem alguém no meio da colheita dizendo: aqui não pode, aqui não toca, aqui não mexe, aqui tem alguém. Estejam com as mãos ocupadas, mas estejam atentos e vigilantes. Quando eu olho para esse texto, os moabitas, sabendo disso, eles tentam se aproveitar da oportunidade, porque enquanto o povo está distraído com o mover profético que está acontecendo, os moabitas estão maquinando o mal. Agora é a hora de tentar entrar na terra. Por quê? Porque parece que está tudo bem. Está orando, está jejuando, está se santificando. A igreja está em movimento. Sobe monte, desce monte, vai para a busca, vai para o joelho, vai para a oração. E os inimigos estão olhando de longe e estão falando assim: precisamos tentar parar eles no tempo da primavera. E o povo estava lá com as mãos ocupadas. Colhe daqui, semeia dali, vai para a rua distribuir alimento ali. E o inimigo está maquinando mal. O inimigo está olhando e está dizendo: a gente precisa parar esse povo. Só que eu vim pregar para uma geração de guerreiros de Gideão que está aqui nessa noite: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Deus vai fazer. Tem uma graça
graça de Deus aqui. Tem uma graça de Deus aqui. Eu quero profetizar, irmão. Levanta a tua mão lá em cima. Hoje não é um culto comum. Deus preparou esse culto para você, dizendo: o inimigo não vai te desestabilizar e não vai tirar a semente da tua mão. Pode aumentar os celeiros. Vem colheita, vem colheita, vem colheita, vem colheita, vem colheita. Significa o tempo da primavera, Murilo, eu explico. O tempo da primavera significa um tempo de renascimento e renovação. Eu já disse que a primavera é a estação que mais dá variedade de frutos. Outono pode até produzir mais frutos, mas a primavera dá mais variedade de frutos. Novos frutos virão sobre as tuas mãos, novas portas se abrirão ao teu favor. Mais uma vez eu falo e repito, não vai ser fruto que você está acostumado a ter, Rogéria. Deus vai te entregar algo grande, uma variedade diferenciada que você vai ter para dar, que você vai ter para emprestar e não vai te fazer falta. Eu vim dizer para você: tem abundância de Deus chegando nesse lugar. E quando a gente vai falar de primavera, a gente tem que falar da chuva seródia, porque é a última chuva antes da grande colheita. A temporã já veio, já preparou a terra, mas a seródia está para vir, irmão. E quando essa chuva vir, o inimigo não vai poder conter aquilo que Deus preparou para você. O inimigo não vai poder segurar aquilo que o céu preparou para você. Tem uma chuva seródia sendo preparada antes da colheita. Deus está preparando uma grande chuva para poder abençoar o solo. E qual é o sinal, Murilo? Que a primavera já chegou e está chegando com grande colheita. O sinal é: o inimigo está atacando, tem colheita chegando. O inimigo se levantou, a terra está produzindo bons frutos. Se o inimigo está rondando o ambiente, é porque a terra, falta pouco, pastor, falta pouco para a terra produzir aquilo que você espera. Só não tira a mão do arado e não jogue semente fora. Deus está preparando algo diferente para esse lugar. O maior sinal que a terra está pronta e perto de produzir é quando o inimigo se levanta. Se levanta na saúde, Eduardo. Se levanta nas finanças, Mateus. Se levanta no solo. Parece que as coisas pararam de produzir, irmão. É impressão sua. O inimigo só está tentando te distrair. Por quê, Murilo? Porque o inimigo sabe o período que nós estamos próximo de viver, irmão. Escuta o que eu vou te falar. Nós estamos no inverno, mas a primavera está chegando, irmão. E não é só uma estação terrena, é uma estação espiritual que está se aproximando da tua vida. E se ela está se aproximando, irmão, Deus está mandando dizer para você: se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, porque Deus vai mostrar para você que Ele não é Deus do natural, é Deus do sobrenatural. E sobrenatural, irmão, não se compreende, sobrenatural se vive. Telefonemas acontecerão, dinheiros cairão na conta, portas serão abertas. O que é isso eu não posso explicar, mas eu tenho uma palavra para dizer: é sobrenatural. Eu preciso partir para o encerramento dessa mensagem. Diante desse cenário, o defunto, agora eu cheguei no defunto, é jogado numa cova. Só que a cova que estava aberta não era uma cova de morte. A cova que estava aberta era Deus preparando um milagre no meio da adversidade. Murilo, explica melhor para mim entender. Explico. Enquanto o povo estava caminhando com o defunto chorando, enquanto o povo estava caminhando
caminhando vendo os inimigos, enquanto o povo estava jogando o defunto dentro de uma cova sem saber onde o defunto caiu. O defunto bate nos ossos e levanta. Murilo, me explica melhor. No lugar do cântico de tristeza, Deus está colocando um cântico novo na tua boca. E qual é a palavra, Murilo? Não vai morrer, não vai perecer, não vai te desestruturar. Deus está mudando o diagnóstico de enfermidade. O diagnóstico foi dado, a sepultura estava aberta, mas nós temos um Deus que muda quadro, nós temos um Deus que muda história. E aí, doutor, o que é que deu? Não deu nada, sumiu, desapareceu. Por quê? Porque eu sirvo um Deus que faz milagres acontecer. Levanta sua mão para o alto para glorificar. Levanta sua mão para o alto para glorificar. Deus ainda esse mês vai te surpreender. No lugar da tristeza, Deus está colocando um cântico de alegria na tua boca. Não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento. Deus preparou o solo para receber quem chegou aqui machucado, ferido e desestruturado. O que eu vim pregar hoje não simboliza acerca de Eliseu. O que eu vim pregar hoje está no solo. Por que está no solo, Murilo? Porque o solo está pronto. Desde o momento que essa igreja se levantou para viver algo sobrenatural, ela preparou um solo profético, que aí não depende do Eduardo de pastor, que aí não depende da igreja, aí depende de Deus, que já olhou do céu e já olhou o solo e está dizendo: se pisar tem que mudar, se entrar tem que curar, se quer viver, vai viver, porque a terra está profética. Eu quero dizer para você nessa noite, é que o solo profético já está pronto. Os ossos estavam na sepultura. E quando o corpo toca nos ossos de Eliseu, o defunto levanta. Só que a gente está dizendo aqui de um solo de cemitério. Um solo aonde pessoas eram enterradas. Só que mediante a presença de um homem de Deus num solo que é de tristeza, o ambiente tem que mudar. O ambiente tem que dar o jeito dele de mudar o cenário. Porque aonde um homem de Deus pisa, e aonde uma mulher de Deus pisa, aonde um homem de Deus coloca a mão, aonde uma mulher de Deus coloca a mão, independente do solo, o cenário tem que mudar. No lugar da vergonha, tocou, Deus vai te dar dupla honra. No lugar da tristeza, tocou, Deus vai fazer você sair cantando um novo cântico. No lugar da solidão, tocou, a graça de Deus vai inundar quem precisa ser inundado. Por quê? Porque o solo está profético. E aqui eu parto para o encerramento. O significado do solo, Murilo. O solo, ele tem a sua origem e o seu significado. O solo, ele absorve. O solo, ele nutre a semente. O solo dá crescimento. O solo faz germinar. O solo preserva. O solo também permite a decomposição acontecer. O solo tem os nutrientes necessários para cada planta. Se a planta é lançada no solo, o solo sabe, pastor, o que aquela semente precisa. Então o solo, com o tempo, ele vai nutrindo. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas o solo está preservando, o solo está cuidando, e o solo está dando crescimento. Murilo, me explica melhor o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu explico. O solo da nova unção já não é mais um solo comum. Por que não é mais um solo comum, Murilo? Você pode explicar nos detalhes do que está acontecendo? Posso. Na segunda-feira tem sala de oração e ininterruptamente começa às 3 horas da tarde. Na terça tem subida para o Monte Horebe. Na quarta tem encontro na unção. Na quinta-feira é o culto do sobrenatural. Na sexta tem distribuição de alimento e também tem a subida dos montes dos jovens. E no sábado, no
No sábado ainda tem culto jovem. No domingo de manhã tem café com a pastora. E também tem escola e imersão. Mas mais do que isso, no domingo à noite, tem Deus dizendo: o solo está pronto, o solo está pronto, o solo está pronto. O solo que você está é solo profético. Olha para quem está do seu lado. Eu preciso terminar essa mensagem. E diga: não se preocupe. O solo cuida de quem está crescendo. O solo cuida de quem está crescendo. O solo cuida da semente que foi plantada. Murilo, explica melhor. Explico. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento, Murilo, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Continue plantando, continue regando, continue semeando, porque quem vai dar o crescimento é Ele. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renovará dia após dia. Não importa como você entrou aqui hoje, irmão. Se entrou com dor, se entrou com dívida, se entrou cansado, se entrou desanimado, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer algo muito especial. Pisou no solo profético, vai tornar a ter vida. Pisou no ambiente profético, o cenário vai mudar. E aqui eu concluo. Por que vai mudar? Porque a unção que está aqui nesse lugar não está na capa. Não está na capa. A unção que está aqui nesse lugar está nos ossos. Entranhou, pastor Mauro. Entranhou, não é mais superficial. Está nas entranhas. Está correndo na corrente sanguínea. Está correndo nos nervos. Está correndo nos órgãos. Está correndo nos membros. Membro por membro. Trabalhador por trabalhador. Pastores, presbíteros, diáconos. A unção está entrando nos teus ossos. Receba, 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 receba. Se coloque de pé para adorar o Senhor. Vira para quem está do seu lado. Olhe para ele. E fale assim: Deus tem colheita e livramento. Deus tem colheita e livramento. Não vai morrer e você ainda vai colher. Numa grande medida, recalcada, sacudida e transbordante. O inverno está perto de acabar, mas tem uma primavera de Deus chegando para a tua vida. Temer porque